Quem vai para o céu? Quem pode realmente morar com Deus para sempre? E se o céu é uma realidade, quais são as exigências de Deus para você morar lá? Desde o Salmo 9 até o Salmo 14, a maldade humana tem sido algo predominante, principalmente na descrição daquilo que os ímpios são. Como nós já ouvimos aqui, já não há justos e fiéis no mundo, e muito menos aquele que faça o bem. E com toda certeza, até esse momento a gente pode dizer que este é um mundo muito perigoso para o justo viver. E se no Salmo 14 nós temos a imagem daquilo que nós podemos ser, bom, no Salmo 15 nos dá uma imagem da qual nós estamos completamente distante dela. Afinal, quanto mais lemos o Salmo 15, mais percebemos o quão distante estamos de todas as qualificações que encontramos aqui. Qualificações essas que o salmista deixa muito claro, que são extremamente necessárias para habitar na presença de Deus. Então, qual seria a mensagem do Salmo 15 para pessoas tão imperfeitas como eu e você? O Salmo 15 começa com uma pergunta e termina com uma promessa. E nós precisamos observá-los juntos, para então encontrar uma resposta de qual é o sentido desse salmo para todos nós. Enquanto pergunta e promessa se relacionam e formam sim o tema e a mensagem deste salmo. A pergunta, quem habitará, no versículo 1, é respondida no final do versículo 5 com uma confiança inabalável, que no final das contas será uma confiança nos termos de um comprometimento com Deus. Então é isso, abra sua Bíblia no Salmo 15, vamos observá-lo juntos e descobrir quem pode ir para o céu? A primeira coisa que nós podemos observar neste salmo é justamente a sua pergunta. Quem pode? O versículo 1 começa com essa pergunta, que é a pergunta que estará na mente do salmista durante todo esse salmo. E este é um salmo de Davi, o rei de Deus, e muitos acreditam que ele pertence ao tempo em que Davi transformou Jerusalém na capital do seu reino. Nesse tempo, Davi levou a Arca da Aliança para o coração da cidade. E no coração da cidade, o tabernáculo, a tenda do encontro, o lugar onde Deus se relaciona com o seu povo. E isso logo de início nos dá uma imagem muito clara daquilo que Davi está descrevendo nesse salmo. Isso porque no versículo 1, Davi fala tanto da tenda quanto do Monte Santo, que é o Monte Sião. E aqui nós temos duas coisas muito importantes. O aspecto transitório da tenda e, do outro lado, o aspecto permanente do monte. Nos termos de uma tenda, ela é um símbolo muito claro de algo que é temporário. Do outro lado, o Monte Santo ou Monte Sião fala sim de algo permanente e confiável. E Davi fala tanto de uma tenda que é temporária, mas de um desejo de uma habitação permanente de Deus. E esse é um desejo que Davi manifestou, mas que foi proibido pelo profeta. O profeta, chamado Natã, diz para Davi: não vai ser você que vai construir uma casa permanente para Deus. Seria o filho de Davi, que nós conhecemos como o rei Salomão. E ele sim edificou uma casa permanente para o Senhor, construindo um templo. Mas aqui já há o desejo de Davi de uma habitação permanente. Por isso a sua pergunta ela é tão importante. Quem pode habitar na tua tenda, ou quem pode habitar permanentemente na sua presença, no seu santo monte? Existe no coração de Davi um desejo de uma habitação fixa na presença de Deus. Porque o Monte Sião é o lugar da aliança de Deus com o seu rei. Ali é o lugar do trono do rei que Deus estabeleceu no seu santo monte, como nós já lemos aqui no Salmo 2. Então, este sim é o lugar onde a aliança de Deus habita no meio do seu povo. Então não é estranho para nós olhar para essa pergunta de Davi e não se sentir no lugar dele, perguntando: quem pode habitar nesse santo monte do Senhor? Quem pode ter uma habitação fixa, permanente, na presença daquele que é santo? A própria tenda, em toda a sua estrutura, já apontava para uma separação entre o Deus santo e o seu povo pecador. Por isso a pergunta do rei aqui é: quem pode habitar na sua presença? E com a nossa ansiedade em querer responder absolutamente tudo,
e fazer isso de maneira muito rápida, nós poderíamos dizer, é quem fizer tudo certinho, quem for à igreja, esse sim vai para o céu. E eu te pergunto, será mesmo? Será que são apenas essas qualificações necessárias para estar permanentemente na presença de Deus? Fica muito claro que não existe resposta fácil quando o assunto é o céu. E Davi fala dessa habitação ou do estar na presença de Deus no final do versículo 5, como se encontrar na posição mais inabalável deste mundo. De que estar na presença de Deus é estar no lugar mais inabalável do mundo. Então não estamos falando de uma coisa fácil e que pode ser respondida apenas com qualificações externas. Davi precisa falar muito mais sobre isso, porque ele está falando sobre ser aceito por Deus, sobre estar na presença de Deus. Por isso as nossas raízes frágeis nesse mundo não podem nos ajudar a dar uma resposta muito fácil a respeito desse assunto. Então essa é uma questão muito urgente e nós só vamos encontrar uma resposta a ela a partir do versículo 2, quando nós observamos que o teste é mais rigoroso do que a gente imagina. Por falar em teste, eu me lembro na minha época de seminário de fazer uma das provas mais difíceis da minha vida. A matéria era Cristologia. Nós estudamos sobre a pessoa do Senhor Jesus, os seus ofícios, e nós fizemos uma prova final realmente muito difícil. E eu nunca me esqueço de um dos estudantes assim mais inteligentes que tinha na nossa sala. Ele estava sentado bem na frente, ele virou para todos nós e falou assim: eu não tenho condição de fazer essa prova. E a única coisa que eu pensei é, se ele não tem, imagina se eu tenho condição. Aquele foi um dos testes mais difíceis da minha vida e eu posso dizer com toda certeza que foi a prova mais rigorosa pela qual passei. Foi sim o teste mais rigoroso para tentar atingir o maior resultado possível, que era ser aprovado em uma matéria muito difícil. Mas aqui nós não estamos falando só de uma matéria em um seminário, nós estamos falando da presença de Deus. E estar na presença de Deus pode ser muito mais difícil do que fazer uma prova. Por isso, Deus nos dá o teste mais rigoroso de todos, que não diz respeito àquilo que temos para mostrar de maneira externa, mas fala muito sobre o nosso coração, pois trata do nosso caráter. O teste que temos aqui é mais rigoroso, porque não fala de uma questão meramente externa. Não é sobre religião, sobre experiência religiosa, etnia, educação, pois é um teste feito inteiramente nos termos do caráter. E aí, quando nós lemos esse salmo, nós temos a impressão que nós somos reprovados logo no primeiro versículo. Porque ele seria suficiente para que eu dissesse assim: não, eu não posso, eu não estou qualificado para estar na presença de Deus de maneira permanente. Mas fica comigo porque há uma resposta para nós e há uma esperança para nós, ainda que nós não nos vejamos aqui nesse salmo como nos vemos tanto no Salmo 14, onde o salmista fala sobre os pecadores. E nós vamos encontrar uma resposta muito clara aqui, quando o salmista começa a descrever que qualificações são essas que dizem respeito ao caráter. E sobre isso, o salmista fala de uma maneira geral no versículo 2, tocando em 3 pontos muito importantes: integridade, justiça e verdade. De acordo com ele, essas são áreas que cobrem inteiramente a nossa vida. Então, respondendo à pergunta: quem pode habitar permanentemente na presença de Deus? Aquele que está andando com integridade, praticando a justiça e falando a verdade de coração. Nós já temos a resposta no versículo 2. Essa pessoa perfeita em sua integridade, perfeita em sua justiça, perfeito em seu coração. Então sim, talvez a gente se sinta reprovado logo no início. Mas continua comigo, porque a gente tem muito a observar ainda nesse salmo. Mas antes é necessário a gente fazer uma outra pergunta quando nós chegamos aqui. Que tipo de pessoa Deus está realmente procurando? Não há outra resposta a não ser perfeição. Deus está procurando aquele que é perfeito em tudo. Não somente perfeição em ações, mas também perfeição em tudo aquilo que ele é, que diz respeito à sua integridade, justiça e verdade. E é nesse sentido que nós nos encaixamos melhor no Salmo 14 do que no Salmo 15. Nós lemos o Salmo 14 e falamos assim: isso aqui tem muito a ver comigo. E a gente passa para o Salmo 15 e começa a se perguntar:
Como é que eu me encaixo em todo esse salmo se eu não me vejo em nenhuma palavra desse salmo, em nenhuma qualificação que o salmista descreve? Uma vez que nós somos apresentados a requisitos que são essenciais para estar na presença de Deus e habitar para sempre com Ele. E aí nós pensamos, se essa é a imagem que o salmo nos dá, bom, então talvez eu não possa levar tanto a sério assim esse texto. Porque eu posso me aproximar de Deus de tempos em tempos por bom comportamento, não posso? Deus certamente vai ser compreensível com as minhas pequenas falhas nessas tentativas de bom comportamento, não é verdade? Então eu não posso levar tão a sério assim o Salmo 15. Essa é a desculpa daquele que tenta fugir a todo custo da realidade que está diante dos seus olhos. Principalmente quando olhamos para os versículos 3 a 5, e a leitura desses versículos pode ser para nós algo extremamente desconfortável, porque o salmista sai das questões gerais para aplicá-las a questões mais específicas da vida. E no versículo 3, após sermos informados que aquele que habitará na presença de Deus fala a verdade de coração, o que o salmista nos fala então? Sobre difamação e calúnia no versículo 3. Ele fala da língua. Olha só o que ele diz. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. O rei fala de pecados que saem da boca. E saem da boca porque já estão no coração. A boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Então, aquele que habitará na presença de Deus para sempre, de maneira permanente, não pode usar os seus lábios para contar mentiras sobre os outros, caluniar os outros, difamar os outros. Uma tradução muito clara aqui seria aquilo que nós conhecemos como fofoca, que é quando nós reunimos todas as informações negativas sobre alguém e espalhamos aquilo para prejudicar aquela pessoa. E este é um pecado que sai da boca porque já está no coração. Um coração que não está cheio da verdade, mas está cheio de más intenções contra o seu próximo. Então aqui no versículo 3 cabe uma frase muito interessante que alguém disse uma vez: sem sussurros atrás das portas e sem esfaqueadores pelas costas. E se no versículo 3 nós temos a verdade, no versículo 4 nós temos a lealdade. Isso pode ser poderoso quando nós já lemos desde o Salmo 9 até o Salmo 14 que já não há justos no mundo, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não existem pessoas leais, verdadeiras, honestas. É sim um mundo muito difícil para o justo viver. A lealdade aqui se encaixa muito bem no andar com integridade. Isso porque o salmista fala de duas coisas: rejeição e honra. Rejeição a quem merece ser rejeitado e honra àqueles que temem a Deus. E deixa eu te explicar muito bem o que significa isso, porque rejeição não é uma coisa que nós gostamos, né? Ninguém gosta de ser rejeitado e ninguém espera rejeitar alguém. Mas aqui há uma atitude de rejeição muito clara explicada por Davi no versículo 4. E para ajudar, a pergunta que a gente deveria fazer aqui é: rejeitar quem? Imagine um metal que é colocado no fogo e ele precisa ser purificado. Quando esse metal derrete e ele é purificado pelo fogo, sobe para a superfície o que eles chamam de escória. Essa escória, ela não serve para nada. Ela precisa ser rejeitada. É nesse sentido que Davi está escrevendo aqui: rejeitar o que merece ser rejeitado. E se nós estamos falando desde o Salmo 9 sobre a presença do ímpio no mundo, que rejeita a Deus e que vive como se Deus não fosse julgá-lo, ou como se Deus estivesse fechando os seus olhos, fechando os seus ouvidos para a realidade, está muito claro que Davi está falando de uma rejeição a um modo de vida que rejeita Deus, que não tem tempo para Deus e que não deseja habitar com Deus. O ímpio, descrito no Salmo 9 até o Salmo 14, não deseja habitar com Deus. E o outro lado da moeda, quando Davi vai falar sobre honra, pode ser mais caro do que a rejeição que ele está falando no início do versículo 4. Isso pode nos custar muito caro porque nós precisamos perguntar se nós estamos prontos a lançar toda a nossa sorte sobre pessoas desprezadas. O ímpio pode até rejeitar a Deus, mas aparentemente ele é mais popular do que os que temem a Deus. Honrar os desprezados, que temem ao Senhor,
e rejeitar aqueles que são mais populares pode ser algo muito caro a se fazer. E junto da honra, descrita aqui no versículo 4, está também o juramento. E esse juramento também pode custar muito caro. Davi escreve o seguinte, que mantenha sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Manter a palavra pode ser sim algo que nos custa muito caro. Mesmo quando isso pode custar a você sofrimento, mantenha a sua palavra. Seja leal. E aquele que é capaz de usar a sua língua para dizer a verdade e de manter a sua palavra, esse realmente passou no teste da integridade. Até que chegamos no versículo 5 e vemos o teste da justiça em uma situação muito específica. Na verdade, são duas situações, porque Davi fala de empréstimo e de suborno. E a primeira coisa é não empreste o seu dinheiro visando lucro. Davi aqui já tem a visão que talvez nós temos hoje, de que a ganância pode sim destruir qualquer relacionamento nesse mundo. De fato, a ganância é capaz de destruir qualquer amor que eu possa ter pelo meu próximo. E essa ganância se encaixa muito bem naquele que aceita suborno para mentir a respeito de um inocente. Porque se a ganância é capaz de destruir qualquer amor que eu tenha pelo meu próximo, uma coisa leva a outra. Eu vou ser capaz de aceitar qualquer dinheiro para poder mentir a respeito de alguém. As pessoas falam por aí que a situação não faz o ladrão, ela revela o ladrão. Às vezes a proposta de muito dinheiro apenas revela o que já existe ali, a corrupção. E o Salmo termina no final do versículo 5, dizendo que aquele que assim procede nunca será abalado. Passou no teste da integridade, passou no teste da justiça, passou no teste da verdade. Esse sim pode habitar no lugar mais seguro do mundo, na realidade final de todas as coisas, que é a presença de Deus. Mas a pergunta continua: quem pode habitar para sempre na presença de Deus? Se nós não nos encaixamos em nada nesse salmo, quem se encaixa? Quem pode preencher todas as qualificações desse salmo? Enquanto nos lembramos das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, de que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Chegamos no final da leitura do Salmo 15 e a pergunta que eu faço para você é: você passou no teste? Você preenche as qualificações e exigências desse salmo? Você pode chegar no final desse salmo e dizer: eu posso habitar na presença de Deus? É claro que eu posso. Ou você chega até aqui desconfortável, triste, com uma leitura desanimada, pensando: eu realmente não vou habitar na presença de Deus para sempre. Ninguém pode olhar para o Salmo 15 e dizer: este é um salmo que fala sobre tudo aquilo que eu sou. Na verdade, esse é um salmo que a gente chega no final dele e diz: aqui está tudo o que eu realmente não sou e não consigo ser, por melhor que seja o meu comportamento e o meu esforço para ter um bom comportamento diante de Deus. E a pergunta então é: onde eu posso encontrar a pessoa qualificada para estar na presença de Deus? O Salmo 15 poderia ser sim uma leitura desconfortável e triste se nós não tivéssemos o Novo Testamento. A Bíblia tem 66 livros e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos todas as respostas que nós precisamos. Isso porque nós sabemos o final da história. E se nós não soubéssemos o fim da história, o Salmo 15, sim, seria uma leitura desconfortável e sem sentido. Mas quando nós olhamos para aquele que realmente preenche todas as qualificações desse salmo, nós encontramos a resposta sobre quem habitará na presença de Deus. E quem é aquele que, fazendo assim, que procedendo dessa forma, nunca será abalado? E essa pessoa claramente é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nas páginas do Novo Testamento nós encontramos aquele que é íntegro em todo o seu andar, aquele que praticou a justiça em todas as coisas e que sempre falou a verdade de coração, porque ele mesmo é a própria palavra de Deus. Ele não pode mentir, ele não pode negar aquilo que toma conta de todo o seu ser. E Jesus é aquele que realmente é chamado pelos evangelistas de graça e verdade, a perfeição na pessoa do Senhor Jesus. Nós perguntamos lá atrás: o que Deus está procurando no fim das contas? Perfeição. E essa perfeição pode ser encontrada na pessoa do seu Filho,
que é o nosso Salvador. Por isso a leitura desse salmo não tem um final desconfortável, porque se nós começamos com uma pergunta, terminamos com uma promessa, o final da história é para nós uma grande promessa. Nós nos perguntamos, quem pode habitar na presença de Deus? E nós recebemos a resposta. Aquele que assim procede, nunca será abalado. Mas procede de que maneira? Pense só, Jesus era o único que tinha direito absoluto de habitar na presença de Deus. Mas ele mesmo se esvaziou de todos os seus direitos para poder suportar o peso do nosso pecado, morrer em uma cruz e ressuscitar, para que nós pudéssemos ser ensinados de que a única maneira pela qual podemos estar na presença de Deus é se confiarmos na sua obra na cruz e na sua ressurreição. Então o que assim procede se encaixa muito bem naquilo que Jesus disse à multidão, que a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou. E pensa só, todo mundo quer ir para o céu. Pelo menos as pessoas têm uma ideia de que o céu é o melhor lugar que elas poderiam estar depois da morte. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas não querem confessar Jesus como o Senhor de suas vidas. Então a pergunta que eu faço é, por que alguém desejaria estar para sempre com Deus, se nunca desejou estar com Ele hoje? Por que alguém diria eu quero ir para o céu, se nunca amou ter um relacionamento com Deus através de Jesus? Todos querem ir para o céu, mas nem todos querem confiar na obra e na ressurreição de Jesus Cristo. Nem todos querem depender de um que seja perfeito. Eles querem ter bom comportamento, bom desempenho para merecer alguma coisa. Nem todos querem confiar na justiça de um só para a salvação de todos nós. Nem todos querem despir-se de suas velhas roupas para ser vestido por Deus com as vestes de justiça do Senhor Jesus Cristo. A única roupa que nos torna adequados para estar para sempre na presença de Deus. E a única razão pela qual a minha realidade final possa ser uma realidade inabalável é porque Jesus nunca foi abalado e jamais será abalado. Nem mesmo quando ele experimentou a falta de caráter de seus perseguidores. Nem mesmo quando ele experimentou a mentira, quando falsas testemunhas foram subornadas para contar mentiras contra o inocente Jesus Cristo. E ele nem mesmo foi abalado quando experimentava o peso da justiça de Deus sobre ele por causa dos nossos pecados. E aqui está o teste mais rigoroso do mundo. Depender de Jesus, confiar nele, em sua obra na cruz e em sua ressurreição, hoje e para sempre. E é o Senhor Jesus que nos faz ver que as qualidades do Salmo 15 são aquelas que Deus cria em nós e não aquelas que Ele encontra em nós. E é exatamente a pessoa perfeita que nos aproxima de Deus para habitarmos na sua presença. E quem assim procede, quem crê naquele que o Pai enviou, jamais será abalado. Esse sim vai para o céu, porque confia no único que é capaz de levá-lo para casa. Bom, esse foi o nosso salmo de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Escreve aqui nos comentários como os salmos têm transformado a sua vida e o que você tem aprendido com essas leituras até aqui. E se você chegou até aqui e depois dessa leitura você percebeu que vale a pena você se inscrever no nosso canal, se inscreva. Deixa também um gostei e faça um comentário. Isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube e você também pode compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Te espero então no próximo salmo. Grande abraço e até a próxima.